Olá, seja bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar sobre um assunto delicado e que preocupa muitos pais e encarregados de educação. Dificuldade para a interação social, dificuldade com a comunicação, comportamento repetitivo e restritivo. Estas são as principais características de quem convive com um transtorno do espectro autismo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, o autismo afeta 1 em cada 160 crianças. Receber o diagnóstico de autismo é difícil, mas neste momento pode se transformar numa oportunidade. Sim, oportunidade de começar a agir em busca de recursos e ajuda de modo a garantir o bem-estar da sua criança e uma melhor qualidade de vida. Foi o que aconteceu com a família do pequeno Eric. Vamos acompanhar esta história contada pela sua mãe, Rosa Alexandra Cardoso. 20 mais 4? 21, 22, 23, 24. Quem escreve o número? O Eric é autista. Ele foi diagnosticado com autismo depois dos 3 anos. Como é que a gente diagnosticou o Eric? Começamos a ficar integrados. Por quê? Porque o Eric não falava. Não dizia papá, não dizia mamã. E ele tinha as suas consultas pré-natal com a doutora Clementina. Passaram-nos guia para a terapia da fala. Na terapia da fala foi lá onde a gente teve o diagnóstico de autismo. A médica perguntou o que a criança tem. Lá nós fomos falando o que ele gosta de fazer. Falamos que ele gostava de ficar perto da máquina de lavar, quando a máquina estivesse a girar e ele não falava, aquelas coisas que o autismo é identificado. Então a professora, a médica saxofônica disse logo, este miúdo tem autismo. O pai ficou assustado, o que é autismo? Porque é um caso raro que a gente nunca via falar, nós não sabíamos, já existia, claro, mas nós não sabíamos. Então diagnosticaram que ele tinha autismo e lá começou as terapias dele. A gente ficou assustada, mas tivemos que aceitar. Mas a melhor força foi a minha determinação de dar aquele acompanhamento que os médicos davam para acompanhar, levar a criança às terapias de fala, lá fazia atividades de pintura, da fala, muita coisa, e a terapia ocupacional. Depois de ter diagnosticado aos 3 anos, ele era agressivo. Tanto que na agressividade dele, ele era muito severo. Ele batia com a cabeça. Então, eu já fui parar no hospital, ele já teve umas 5 cirurgias na testa. O tempo foi caminhando, terapia da fala. Quando tive o episódio da Dalva, o Eric pôde falar. Porque o que notamos é que o Eric queria interação de toda a família, que ele não tinha. Ele voltou a falar, começou a falar e a fala dele surpreendia a todos. Eric começou a corresponder às expectativas, tanto que ele fez o primeiro especial, o segundo especial. A gente ficava assustada por ver o Eric no quadro de hora, mas fomos ter com a professora. Mas, professora, o Eric sabe alguma coisa, sentem com ele, para vocês saberem que ele sabe mesmo. Então lá fomos. Eu era mais curiosa, fui sentar com o Eric. Eric, como é que é isso? Ele lá me respondia. Ele é destacado na matemática. Ele gosta da matemática. Então fui lá sentar com ele, comecei a ver. É verdade. Então, naquelas coisas das campanhas, nós estamos a sair com o carro, vejo ele a ler todos os panfletos. Comecei a ficar alegre. Meu filho já lê, de verdade ele já lê. Mesmo nessa fase em que a gente está de epidemia de coronavírus, o Eric tem atividades em casa, ele corresponde muito bem, ele faz essas atividades, ele sabe ler, sabe escrever, sabe se pronunciar, sabe algumas palavras em inglês. Então, o crescimento dele foi muito
Muito, muito, muito bom. Eu, quando pequena, via crianças abandonadas, porque diziam que o pai drogou para que fosse rico e aquela criança é assim. Eu estou a passar pela mesma situação, vi que não é isto, não é por causa de droga. Não deixem vossos filhos, a Deus dará. Não abandonem, não acorrentem as crianças, por favor. Pais, se Deus nos confiou uma criança especial, Ele sabe por quê. Ele confiou-nos porque Ele sabe que nós somos capazes. Vamos cuidar bem das nossas crianças. Quando eles não estiverem à vontade, quando eles estiverem com birras, vamos deixar ele no canto dele, vamos lhes dar um abraço gostoso, caloroso, porque eles vieram para nos ensinar a amar, sobretudo amar. Vamos nos amar uns aos outros. Eu quero agradecer a minha família, família em geral, família de parte de pai, parte de mãe, amigos, que muito obrigada, porque nos convívios em que a gente já participou, eu vi o amor que eles dão ao meu filho. Há famílias que reclamam porque quando dão festas, os familiares não vão, quando levam o seu filho especial, não tem aquela atenção. Mas a minha família, não tenho razões de queixa de dizer que a minha família é assim, não. Quanto a esse ponto e aos outros, minha família está comigo, minha família cuida do Eric. Vamos todos numa linda O país tem registrado nos últimos tempos o aumento do número de casos de crianças e também adultos com autismo. E há muitas famílias moçambicanas que convivem com autismo e se calhar nem sabem do que é que se trata. Por essa razão, hoje no programa Saúde e Vida, vamos conversar com a doutora Dulce Graça, é médica residente em pediatria e vai aumentar os nossos conhecimentos hoje sobre esta matéria que é muito importante. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. O que é, de facto, o autismo? Olá, obrigada pelo convite. O autismo é um transtorno neurobiológico que acontece uma dificuldade em relação ao comportamento social, ao desenvolvimento da linguagem, tanto verbal como não verbal, e presença de movimentos estereotipados, de comportamentos estereotipados, repetitivos e um comportamento restritivo. Estas são as principais características da criança ou do adulto autista. Muito bem, nós acompanhamos na peça anterior uma reportagem em que a mãe do Eric contava mais ou menos como é que tem sido o desenvolvimento deste menino de 11 anos e que foi diagnosticado aos 3 anos com o autismo. E ela mencionou que ele tinha esses comportamentos que a doutora referiu aqui, ele demorou a falar, demorou a interagir com a sua família. Para além desses sinais e sintomas, aqui outros sintomas os pais devem estar atentos e logo a seguir levar as suas crianças para um hospital para ter o diagnóstico certo. Bom, como havia dito, é um problema de dificuldade que a criança tem de interação social. Ela tem dificuldade de socializar-se. Nós sabemos que o ser humano é um ser social. Ele brinca com outras crianças, interage com os seus pares, com os indivíduos perto. Em relação a esta esfera social, a criança com autismo ela tem muita dificuldade, ela vive num mundo seu, um mundo fechado, e ela não tem muita percepção do mundo exterior. Então ela não se abre para o mundo exterior, ela vive no seu mundo fechado e tem dificuldade de ter noção do que se passa à sua volta, de brincar com outras crianças. É uma criança, em termos de linguagem, ela tem dificuldade de manifestar, de falar, tanto que muitas vezes um dos primeiros diagnósticos é o atraso na fala e é encaminhada para um terapeuta da fala, mas ela não tem um problema de fala como mutismo, não. Ela o que tem é dificuldade de se socializar e de comunicar. E também tem
dificuldade de absorver o que é dado pelo ambiente. Ela de transmitir os seus sentimentos, mas também de reconhecer os sentimentos ou a percepção do ambiente exterior. É uma criança que a questão dos movimentos repetitivos e estereotipados, ela tem uns movimentos estranhos, por exemplo, pode bater com as mãozinhas repetidamente, pode saltar, pode ser hiperativa, também pode ser hipoativa neste caso, pode ser muito quieta. E ela tem fixação por certas coisas, por exemplo, ela gosta de um brinquedo, é só daquele brinquedo que ela gosta, tem dificuldade de partilhar e chama-se triangulação, que é, normalmente a gente sabe que a criança pequena, por exemplo, ela quando vê alguma coisa, ela aponta, olha para o seu cuidador, então isso chama-se triangulação, para mostrar ao cuidador que está a ver alguma coisa, né? Estou a ver a árvore e estou a olhar para o cuidador. Então a criança com autismo tem esta dificuldade de triangulação, de mostrar, de interagir com o ambiente e mesmo com os seus cuidadores. E o que é que causa o autismo? O que está descrito na literatura é a causa, cerca de 80% da causa é genética. Então existem pessoas nas famílias, que têm este distúrbio de vários graus e, portanto, pode ser transmitido de forma genética hereditária ou pode ser genético, mas de uma mutação que aconteceu no gene ao acaso. Também tem fatores ambientais que influenciam, mas estes fatores ambientais não são durante o crescimento da criança, porque a criança autista, ela nasce autista. Ela nasce autista, simplesmente as manifestações é que nós vamos identificar ao longo do crescimento da criança, mas ela nasce autista, portanto é uma doença genética. E os fatores ambientais muitas vezes podem ser o ambiente intrauterino, infecções congénitas, isso também podem ser alguns fatores. E em relação à parte genética, muitas famílias às vezes podem não identificar logo, mas quando tem uma criança com este diagnóstico, podem para trás, para o passado, pensar que sim, tinha um tio assim, né? E muitas vezes pode ser tanto na parte da mãe, do pai ou de ambos, não é? Muito bem. E como é que é feito o diagnóstico do autismo? Faz-se algum tipo de exame para saber se a criança é autista ou não? Sendo um problema de comportamento, de socialização, linguagem, não há um diagnóstico que se diga que se faça um exame de imagem ou um exame de sangue que diga esta criança é autista, não. É mais um diagnóstico observacional e essa observação é feita em casa, é feita nas consultas e o diagnóstico pode não ser feito logo na primeira consulta, pode ser precisar de algumas intervenções, mas existem sinais e isto é que é importante terem atenção, porque aos mínimos sinais que pode haver um transtorno do espectro autista, então esta criança deve ser encaminhada para um seguimento, não porque tem sintomas leves, não precisa de tratamento, e só os graves, não. Ao mínimo sinal de que possa ter algum destes transtornos, ela deve ser encaminhada. Então, é mais diagnóstico observacional do comportamento da criança. E depois do diagnóstico, que acompanhamento é dado a esta criança? Então, depois do diagnóstico, ela precisa de ter um acompanhamento multidisciplinar. Não é apenas o pediatra, não é só o psicólogo, mas também precisará de um fonoaudiólogo, que é o terapeuta da fala, o terapeuta ocupacional, pode, além das terapias hospitalares, estas que falei, pode também precisar de terapias sociais, por exemplo, pode fazer música, pode fazer pintura, artes, então depende já da queda de cada criança. Então tudo isso faz parte de um tratamento multidisciplinar, é um tratamento longo, é preciso que a criança tenha várias sessões. Alguns estudos, livros falam de pelo menos 15 horas semanais em terapias, de uma forma geral.
é muito tempo, então é preciso que não seja só feito na unidade sanitária, mas também em casa. Então os pais também podem ser treinados para estimular a criança. A doutora falou que os pais encarregados de educação, o diagnóstico começa em casa, ou seja, os pais devem ter atenção ao mínimo sinal do autismo. E gostava de saber por que é importante fazer o tratamento precocemente. Então, é importante porque melhora a qualidade de vida desta criança e desta família, né? O tratamento precoce, o cérebro da criança é um cérebro em desenvolvimento muito rápido. A criança, até os 3 anos, ela está num desenvolvimento muito acelerado. E o cérebro ainda tem uma certa plasticidade que permite formar novas conexões neuronais. Então, se ela for estimulada precocemente, diagnosticada e iniciar as terapias precocemente, ela tem chances de ultrapassar algumas barreiras, muitas, que o autismo traz na vida dela. Então, é muito importante a terapia precoce. Tanto a terapia da fala, ela pode desenvolver a fala se ela começar a terapia da fala cedo, as terapias de socialização. Então, é importante mesmo que o tratamento precoce seja instalado para uma melhor qualidade de vida desta criança e da família. Muito bem. Doutora, esta conversa está super interessante, estamos a aprender muito sobre o autista, mas é momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. Nós vamos a uma curta pausa, não saia daí e nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre autismo. Doutora Dulce, por não ter informação, muitas famílias moçambicanas que convivem com autismo nem sequer sabem que a criança é autista, pensam que porque o seu filho é tímido ou porque o seu filho é preguiçoso e vai levar um tempo a falar e as famílias, os pais encarregados de educação não tomam atenção a estes aspectos, a estes sinais, e gostava de saber, dependendo das idades, da faixa etária, como é que essa doença se desenvolve, o que a criança já deve fazer depois de 1, 2, 3 anos e por aí em diante. Normalmente o autismo nasce com a criança, então o que é importante é nós percebermos os sinais que ela nos dá, que ela nos mostra. A criança pequenina, menor de 1 ano, latente, a criança pode manifestar, normalmente a criança quando está a amamentar, quando tanto leite ao seio ou com leite artificial, tanto faz, ela olha para quem está a dar este alimento, ela está feliz, está satisfeita e ela manifesta, ela comunica-se visualmente, não é? Então, esta falta de comunicação visual numa criança pequena é um sinal. A criança, na troca de fralda, quando está-se a trocar a fralda, ela está deitada, de costas, e a pessoa, a mãe, o pai ou o cuidador que está a trocar a fralda está de frente, cara a cara com a criança. E ela, é suposto a criança olhar e reagir às brincadeiras. Olá, bebê! A gente brinca com a criança e é suposto ela reagir. Uma criança que não reage, que olha para o lado, para cima, para outro, ela até pode parecer que olha, mas ela passa a olhar no cuidador, ela não fixa a olhar. Isto é um sinal também. Uma criança que ela deve balbuciar, por volta dos 6 meses ela já deve começar a balbuciar, a imitar os sons. Então, nós estamos a brincar com a criança e vamos dando algumas brincadeiras e ela vai imitando. Por exemplo, a gente fala com ela, lá bebê, ui, 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 e a gente para e depois ela começa a repetir. Então, esta criança que não repete, que não presta atenção quando nós estamos a brincar com ela, isto já é um sinal na criança mais pequenina, que já se pode ver que alguma coisa não está bem, né? Às vezes pode acontecer de ser o primeiro filho, os pais não terem assim muita experiência, ou é mais facilmente diagnosticado nesta fase, quando é o segundo ou terceiro filho, onde o pai já teve um filho típico, chamamos típico, aquela criança com desenvolvimento, né, não autista. Então, uma criança típica,
e ela tem depois um segundo filho e este já tem um comportamento diferente. Então aí ela tem um termo de comparação. Mas basicamente quando é pequenino são estes contactos visuais, começar a linguagem verbal. Ela interessa-se pelos objetos que nós damos. Sim. A criança já senta, já gatinha, e ela interessa-se. Nós damos o brinquedo, ela leva e ela interessa-se por aquele brinquedo. E há uma interação do cuidador e da criança. Normalmente, até um ano, de um ano, a criança já deve pelo menos dizer uma palavra com significado. Mamã, sim, papá, sim. Mas diz mamã, papá, a identificar que é a mamã e que é o papá. A partir dos 2 anos, geralmente ela já deve dizer 2 palavras. Por exemplo, quer água. Ela já diz o que quer, já manifesta. Então, uma criança que não está a desenvolver a linguagem desta forma, e se ela não é muda, não é surda, porque as crianças mudas e surdas, elas têm a linguagem, não é verbal, mas elas têm a linguagem, elas já apontam o que elas querem, elas pegam na mão do cuidador e levam até onde elas querem para apontar o que querem. Então, isso é uma interação, é uma linguagem não verbal. Então, existe um contacto e o progenitor ou o cuidador consegue perceber que a criança está a comunicar-se com ela. Então, nas crianças com autismo, não há esta comunicação visual, verbal e não verbal. Ou quando há, ou parece que há, mas não é com qualidade, não é? Às vezes é difícil aceitar este diagnóstico, então às vezes por não querer aceitar o diagnóstico pode dizer, não, mas meu filho olha para mim, o meu filho fala, sim, mas este olhar é um olhar, passou a olhar ou está a interagir, não é? Como nós estamos a fazer agora, eu estou a olhar, estamos a olhar nos olhos e estamos a conversar. Sim. E isto não acontece no autismo, ele foge com o olhar. Ele prefere os objetos, os brinquedos, do que as pessoas. Ele prefere estar no seu mundo, com os seus brinquedos, do que interagir com outras crianças ou com outras pessoas. E é por isso, doutora, desculpa interromper, que a mãe do Eric mencionou na entrevista que o Eric gostava de ficar a ouvir o som da máquina de lavar a roupa. E era o único momento em que ele ficava concentrado e notava-se, que ele gostava de estar ali. E não interagia nem com a irmã, nem com os outros familiares. Então ele estava isolado num momento só dele. Só dele, sim. Eles têm preferências fixas, têm restrições. E essa questão do Eric gostar de estar, é um som que era agradável, e ele queria estar ali, e ele estava realmente naquele mundo dele. Outra característica comum é que eles são crianças que gostam, por exemplo, com os brinquedos, eles gostam de alinhar os brinquedos. Se é um menino, vai alinhando os carrinhos, todos enfileirados. Se são cubos, ele pode alinhar por tamanho, pode alinhar por cores, então eles são muito organizadinhos neste sentido, muito, né? Perfeccionista, alinha tudo certinho. O que não é normal numa criança, né? Ela brinca e... Outra coisa é levar os brinquedos, uma criança um bocadinho maiorzinha, o brinquedo, por exemplo, um carro. Um carro a gente sabe, tem rodas, é para andar no solo, né? No chão. Mas a criança com autismo, ela pode ter interesse pelo brinquedo, mas como é que ela brinca com este brinquedo? Ela brinca de maneira diferente para a qual o brinquedo foi concebido. O brinquedo é um carro, foi concebido para andar no chão, como nós sabemos como é que os carros andam, mas ela não brinca assim. Ela arranja outra maneira pelo qual ela tem interesse daquele brinquedo. Por exemplo, ela pode virar o carro e ficar a girar as rodas. E é um movimento repetitivo e que está ali, pode ficar ali meia hora, um tempo, a fazer aquele movimento, a olhar as rodas. Não é algo característico da criança típica, né? Então também isso chama a atenção. Ter preferência por certo brinquedo, uma excessiva preferência por aquele brinquedo e não larga. Ela pode ter muitos brinquedos, mas ela só quer aquele, né? Só brinca com aquele, por exemplo, e não brinca de forma adequada, né? Outra situação é na escola, quando muitas crianças autistas, o autismo, quando algumas têm só traços
leves de autismo, né? Não tem um autismo grave, por exemplo, agora já não se fala grave, fala-se por níveis, né? Um nível 3, mas se ela tem um nível mais ou alguns traços, ela pode passar despercebida até a idade escolar e depois quando chega à escola pode ter uma dificuldade de socialização e muitas vezes a professora identifica e vê que alguma coisa não está bem. Por exemplo, se não fala adequadamente ou pode não responder. Por exemplo, podem chamar por ele, João, responde a pergunta e ele não está ali, está no ambiente dele e não responde. Isso até pode trazer problemas em termos pedagógicos, né? Mas é preciso também que os educadores consigam identificar que aqui alguma coisa não está bem. Então, muitas vezes também o diagnóstico ou o início, a manifestação dos sintomas é identificada, por exemplo, na escola, na creche. Diferente do Eric, que foi aos 3 anos, há outros casos em que são diagnosticados um bocadinho mais crescidos. Sim. Às vezes acontece, sim, de serem identificados mais tardiamente, que, pronto, não é bom para o seu tratamento, né? Porque já falamos que muito mais precoce o tratamento, melhor o prognóstico. Criar e educar uma criança autista é um desafio para os pais, familiares, educadores e qualquer pessoa à sua volta. Necessita de uma abordagem adequada e eficaz e de muita paciência e determinação. Conheça a seguir alguns métodos de interação lúdica que você, pai, mãe e encarregado de educação, pode aprender e utilizar no seu dia a dia, de modo a ajudar a desenvolver as habilidades da sua criança com transtorno de espectro autista. Olá a todos, eu chamo-me Agira Vitina, sou educadora de infância e hoje vim dar algumas dicas, ajudar alguns pais que têm crianças com autismo para poder criar alguns jogos, algumas brincadeiras e quebrar um bocadinho o isolamento que está-se a criar por causa da pandemia. Muitas das vezes os dias têm sido repetitivos, então os nossos pais podem fazer. O que os papais podem fazer? Podem organizar um plano de atividades para a criança, onde tem a hora para acordar, tem hora para escovar os dentes. Até uma criança de 2, 3 anos quer arrumar a cama, quer ajudar a arrumar a cama. Deixa ela arrumar. Ela vai fazer do jeitinho dela. Então a mamãe depois já deve vir arrumar como deve ser. Mas isso vai dar uma atividade à criança. Ela vai se sentir valorizada. Por exemplo, aquelas mães que têm bebês em casa, mas tem uma criança de 2, 3, 4 anos em casa, pode muito bem pedir àquela criança mais velha para ficar de olho, para ninguém pegar esse bebê sem lavar as mãos. Isso vai valorizar a criança, ela vai se sentir importante dentro de casa e vai começar a dizer, olha, a minha mãe teve outro bebê, mas também considera-me como um ano mais velho. Então, já tem uma atividade para fazer, que é controlar quem que vai aproximar aquele bebê. É importante que hajam regras de higiene cumpridas, é importante que hajam regras de organização, é importante, papais, que hajam regras de alimentação, principalmente neste período de pandemia. As crianças estão mais tempo em casa, elas vão comendo várias coisas, então é preciso estarmos atentos e organizarmos o que vão se alimentar essas crianças. É importante que haja tempo para sentar e conversar. Por que não lermos um livro para a criança? Ou pedirmos que ela, para os mais crescidos, que ela leia o livro para nós podermos orientar como é que ela está na leitura. Muitas das coisas que vamos organizar para as crianças, é importante que os pais sentem com as próprias crianças e digam o que podemos fazer durante todo o dia. E elas vão ser as primeiras a falar. Eu gostaria de passar a lavar a louça. Por exemplo, vamos ficar surpresos com isso. Mas temos que dar espaço para que ela faça isso. O papá, a mamãe vai ensinar um novo jogo à criança. Nós jogávamos neca, fazíamos vários jogos tradicionais simples que pode-se fazer dentro de casa.
Então, podemos aproveitar nesse tempo e ensinarmos as nossas crianças a fazer esses jogos. Saltar a corda. Eu acho que já perdemos esta prática de saltar a corda. Mas podem me perguntar, eu não tenho corda. Sim, pega panos em casa e vai trançando e já tens lá uma corda. E pode-se brincar de saltar a corda. Isto vai estimular o equilíbrio da criança, o desenvolvimento motor da criança. E aproveita-se ao mesmo tempo para fazer o exercício desta mesma criança. Todas as brincadeiras ensinam qualquer coisa, desenvolvem qualquer coisa no corpo da criança. Parte cognitiva, a parte motora, o movimento, o equilíbrio, a linguagem é muito desenvolvida durante a brincadeira. Podemos, por outro lado, fazermos atividades de recorte e colagem, onde podemos levar imagens de revistas, de jornais, recortar, dar uma folha à criança e dar a cola, sempre acompanhado com uma pessoa adulta, e a criança vai colando, fazendo imagens. Aquelas crianças têm alguma dificuldade com a motricidade fina ou são um pouco mais pequenas, podemos fazer um desenho, cortar pedaços de papel colorido e pedir para ela colar em volta daquele desenho. E vai ficar uma coisa muito bonita. E nunca se esquecerem de elogiar o trabalho daquela criança. Dando últimas considerações, quero recordar aos pais e os encarregados de educação que os nossos filhos precisam muito do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção. Bom, doutora Dulce Graça, nós caminhamos para o fim desta edição do programa Saúde e Vida. Hoje estivemos aqui a falar sobre o autismo. Eu gostava que a doutora, em jeito de últimas considerações, deixasse algumas recomendações para todos os telespectadores que acompanham o Saúde e Vida neste momento, os pais, mães, encarregados de educação, educadores. Há muitas famílias moçambicanas que convivem com autismo e nem sabem nem como proceder, não conhecem a doença e pela desinformação, se calhar, não têm as ferramentas que ajudam a melhorar a qualidade de vida destas crianças. Então, o que é que nos pode dizer em jeito mesmo de fecho? Bom, o autismo é uma realidade. Não tem cura, não é tão raro quanto podemos pensar que é. Ele existe no nosso meio, na nossa sociedade, nas nossas famílias. O importante é identificar os sinais que ele nos dá em relação ao comportamento social da criança, em relação à linguagem e estes movimentos que falamos, estereotipados, repetitivos, e este comportamento restritivo, que identificando, a criança não tem que ter todos estas alterações, mas ela pode ter algumas alterações e a partir daí, se a mãe suspeita que há alguma coisa que não está bem com a sua criança, ela deve se dirigir a uma unidade sanitária. Também chamar a atenção na escola, nas creches. É importante que os cuidadores nestes recintos também estejam preparados para poder identificar as crianças com algum transtorno do espectro autista, porque quanto mais cedo é feita a identificação, o diagnóstico e o tratamento, melhor a qualidade de vida destas crianças e destas famílias. Então, vamos ficar atentos aos sinais de alerta do autismo. Bom, doutora Dulce, muito obrigada pela sua participação no programa Saúde e Vida. Nós esperamos contar com a presença da doutora nas próximas oportunidades. Muito obrigada, eu é que agradeço por esta oportunidade de falar de um tema tão interessante nas crianças. Muito obrigada. Bom, chegamos ao fim do programa Saúde e Vida. Para você, querido amigo telespectador que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, vai o nosso muito obrigado.
pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. Já sabe que pode manter contato conosco através das redes sociais, no nosso Facebook, YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.